Como receber a bênção de Deus? A vontade de Deus é que todos os seus filhos alcancem as bênçãos que Ele já lhes concedeu em Cristo. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Oséias, o profeta que viveu experiências incríveis graças à sua fé em Deus, foi inspirado ao afirmar em Oséias 4:6: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Quantas olham para o ímpio que prospera ou mesmo para um irmão bem-sucedido e não compreendem porque elas próprias não gozam da mesma felicidade? A palavra de Deus nos afirma que somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. O Senhor deseja que obtenhamos êxito em todo viver. Se você estiver passando por uma situação difícil, permita que, por meio dessa mensagem, o Espírito Santo de Deus te ensine a receber as bênçãos que te estão garantidas na palavra. Peça com fé. Tiago 1:6-7. Peça porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O Senhor diz em sua palavra que já nos deu todas as bênçãos, não a dádiva que Deus já não nos tenha concedido, conforme lemos no 3º versículo do capítulo 1 de Efésios. Se existem bênçãos às quais almejamos, como por exemplo, saúde, paz, prosperidade, o Senhor Deus que já nos las deu. O que precisamos aprender é como recebê-las. Se não seguirmos as instruções bíblicas, não as receberemos, ainda que a nossa vitória já esteja declarada na Bíblia. Peça, porém, com fé, não duvidando. Tiago 1:6. O que significa isso? Nós evangélicos, temos o hábito de fazer nossos pedidos a Deus como se estivéssemos esmolando. Nos reunindo com os nossos irmãos e procedemos dessa maneira, implorando as bênçãos de Deus. Será que essa é a maneira correta? Será que Deus nos considera derrotados e quer nos envergonhar diante do mundo? O Senhor Jesus disse, Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, onde está o erro? A palavra pedir, que em grego é aiteo, significa reivindicar. Suponhamos que eu descubra que um familiar faleceu e me deixou uma fazenda de centenas de alqueires como herança. Vou à fazenda, lá encontro uma família que está tomando conta da propriedade e não me quer entregá-la. O que faço? Com o auxílio de um advogado, redijo um documento solicitando a intervenção de um juiz de direito. Repare que não peço, mas exijo que o meu direito seja reconhecido. Caso aquele juiz não me favoreça como a lei determina, irei às instâncias superiores, ao Supremo Tribunal, reivindicar a posse da fazenda. O mesmo acontece no mundo espiritual. Devemos pedir no sentido de reivindicar. Ao ouvirmos a pregação do Evangelho e descobrimos que determinada bênção nos pertence, devemos reivindicá-la no mundo espiritual e dessa bênção tomar posse. É importante, porém, ressaltar que Deus não responde à oração que está em desarmonia com sua palavra. Não é porque você está sofrendo muito que Deus te curará. Deus não disse que todos os sofredores seriam curados, mas somente os que tivessem fé em sua palavra e a declarassem com a certeza de que a bênção lhes pertence. Da mesma forma, ser um dizimista ou ofertante também não lhe garante que Deus te sarará, porque Deus jamais prometeu tal coisa aos que contribuem, mas aos que têm fé na Bíblia e a confessam. Nem mesmo o fato de ser um ministro do Evangelho assegura o milagre. A palavra de Deus afirma, Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor declara que já fomos sarados, portanto, não precisamos ficar pedindo isso a Deus, pois já nos pertence. O direito à saúde é nosso. Agora basta somente entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, vim tomar posse da minha bênção. Por essa razão, o Senhor diz, Tiago 1:6, peça porém, com fé. O que é fé? A palavra fé tem sido mal compreendida. Comumente algumas pessoas procuram os pastores e essas pessoas afirmam que estão cheias de fé, mas precisam que tais ministros do Senhor orem em seu favor, porque estão sendo assoladas por algum problema. Afirmo, sem medo de errar, que elas não possuem fé. Alguém pode argumentar, que absurdo, como você pode dizer que essas pessoas não têm fé, uma vez que afirmam ter fé? Irmãos, digo que essas pessoas não entendem o que falam, pois não estão cheias de fé, mas de desejo, presunção ou algo parecido. Lembre-se de que em Hebreus 11:1 aprendemos o que realmente é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Segundo essa passagem, existem duas definições para a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé é a prova do que não se vê. Como recebê-la? Em Romanos 10:17 lemos,
de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Poucas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, porque a maioria apenas escuta a palavra de Deus. Ouvir e escutar tem uma tremenda diferença. Ouvir exige atenção. Quando você ouve a palavra, surge uma certeza, uma convicção em seu coração de que tal bênção te pertence. Só podemos pedir algo a Deus com fé em nosso coração, somente a adquirimos ouvindo a palavra. Não existe na face da terra uma pessoa sequer que não tenha recebido fé ao ouvir a palavra de Deus por intermédio de alguém cheio do Espírito Santo, ou mesmo sozinho ao ler a palavra de Deus individualmente. Aqueles que se consideram jovens demais ou que são extremamente materialistas preferem viver sem Cristo, apesar de o reconhecerem como o caminho, a verdade e a vida. Pode até ser que o orgulho não permita que alguns confessem o Senhor Jesus como Salvador, mas a palavra de Deus fica em seus corações. Ao ouvir o Evangelho, surge a certeza das coisas que se esperam alcançar, mas que ainda não se concretizaram. Na cidade de Listra, há um exemplo lindo de fé, conforme a palavra de Deus. Atos 14 FO 8-10. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. O apóstolo Paulo pregava para um povo que era completamente pagão. No entanto, aquelas pessoas contemplaram a cura de um homem que não era coxo desde o nascimento e ficaram tão estupefatas com a proporção do milagre, que chamaram Paulo pelo nome de Mercúrio, e Barnabé, de Júpiter. Mercúrio e Júpiter eram divindades do panteão greco-romano. Na verdade, as pessoas julgaram que os apóstolos eram deuses, porque eles haviam feito tal maravilha. Na concepção daquele povo, homens comuns não podiam fazer milagres e operar maravilhas. Paulo lhes mostrou quem é o Senhor Jesus. Há pessoas que falam que foi o próprio Deus quem colocou o sofrimento ou a enfermidade na vida delas, pois em tudo há um propósito de Deus. Outros consideram Deus um ser mau e, por essa razão, pedem orações como se quisessem convencer a Deus a abençoá-las. O nosso Pai não põe sobre as pessoas sofrimento de espécie alguma. Deus liberta, cura e transforma. É mentirosa qualquer pregação que ponha Deus como malfeitor, porque Deus é amor. Precisamos buscar o entendimento da palavra de Deus para entrarmos na presença do Senhor, cheios de fé, com a certeza de que as nossas orações serão atendidas. É preciso crer na Bíblia, orar sobre ela e exigir que o diabo saia com o mal. Repreenda em nome de Jesus todo impedimento à sua felicidade, e você verá o poder de Deus manifestar-se. Quando a fé está presente em nosso coração, os milagres acontecem. O coxo de nascença ouviu Paulo pregar a palavra de Deus. Em vez de se lamentar ou perder tempo com questionamentos sobre o motivo de ter nascido com a incapacidade física, aquele enfermo recebeu a boa notícia em seu coração, tomou posse da cura e começou a andar e pular. Não duvide. Quantas vezes você está orando e determinando alguma bênção, mas em seu íntimo surge o pensamento de que alguma coisa acontecerá e que você não merece e não está preparado para receber a bênção de Deus? Isso é duvidar. Como nos mostra a palavra, temos de pedir a Deus a bênção sem que haja hesitação em nosso coração, pois ao duvidarmos do poder de Deus, estamos dizendo que não cremos no Senhor Jesus, tampouco em seus ensinamentos. Talvez você esteja pensando: o que devo fazer para evitar que a dúvida invada meu coração? Basta ter a consciência de que a incerteza é algo que está sob o seu controle. Você pode aceitá-la ou não. Sempre que ela tentar penetrar em seu espírito ou em sua mente, repreenda-a em nome de Jesus, e siga em frente porque a sua vitória está mais adiante. Eu não sabia, assim como muitas pessoas não sabem, que o diabo é o responsável por pensamentos de dúvida. O diabo tenta de todas as maneiras fazer com que desconfiemos, pois não quer que tomamos posse da bênção. É a partir desse momento que se inicia uma guerra espiritual, da qual só sairemos vitoriosos se não dermos lugar ao diabo, se não concordarmos com a dúvida. Se Deus garante em sua palavra que já fomos curados, por que Deus não sararia você? É preciso que devemos as coisas de Deus a sério. Vamos determinar nossa bênção com a certeza de que o Senhor já nos concedeu a vitória. Não podemos deixar que o diabo nos engane. O diabo tenta fazer com que acreditemos que há um propósito de Deus na enfermidade, na tristeza, no adultério e em outros males. Cuidado, como vimos, Tiago disse que a pessoa que duvida é semelhante à onda do mar, a qual é agitada e levada pelo vento. Tiago 1, 6 e 7. Se você exigir que o mal saia, mas não houver em suas palavras convicção por falta de base bíblica, o que te acontecerá? No dia seguinte o diabo tentará novamente, e por dar lugar às enganações do diabo você dirá que nada de bom acontece a você. Mesmo que vá à igreja, assista cultos na televisão ou na internet ore, você continuará a murmurar por causa da dúvida. Procedendo dessa maneira, você estará semelhante à onda do mar, e como está escrito, você não receberá coisa alguma. Conclusão: para alguém receber a bênção,
precisa determinar com a certeza no coração de que irá se concretizar o que Deus promete em sua palavra. Cuidado com a palavra se eu determinar, será que Deus me curará? Se eu exigir, será que o Senhor atuará em minha vida? Deus não falha. Quando seu coração estiver tranquilo e com a convicção da bênção, a vitória será sua. Aprendemos também a importância de ouvir as mensagens para que a fé brote em nosso coração. Na verdade, quando você tem a certeza da bênção, está tomado pelo fogo de Deus. Quando com fé usamos o nome de Jesus em oração, o poder de Deus entra em ação e realiza todas as coisas. O nosso Deus é fogo consumidor que precisa estar em nossa boca para que as palavras que saiam dela consuma todo o mal e toda ação maligna. Se, por meio dessa mensagem, a fé brotou em seu coração, não impeça a manifestação do poder de Deus em sua vida. Se levante e tome uma posição. Fé implica ação, atitude. Quando assumir sua bênção, não olhe para trás nem permita que o inimigo roube o que é seu. Não importa qual seja o seu problema, creia somente que todas as bênçãos são suas em nome de Jesus, e receba-as.